Olá, bom dia pessoal. Como é que vai você? Tudo bem? Nós demos uma pausa da semana passada, né? Com nossos estudos de 1 Samuel, onde falamos a respeito do homem bíblico, com o pastor Alos e o nosso irmão Marcos Sidônio. Vamos retornar então ao nosso estudo hoje, no primeiro livro de Samuel, e nós iniciamos o capítulo 25 já, né? 1 Samuel. Podemos notar que este capítulo vai tratar principalmente do encontro de Davi com Nabal e sua mulher Abigail. Vimos que Davi estava com seu exército no deserto de Maom, perto de uma localidade chamada Carmelo, e necessitando de suprimentos para o seu exército, ele resolve enviar mensageiros a um certo homem que estava tosqueando ovelhas. Este homem, apesar de ser rico, era grosseiro e se recusa a atender o pedido de Davi, tendo inclusive pronunciado palavras que desagradaram profundamente a Davi, que, tendo tocado pela sua ira, convocou seus homens para ir contra Nabal. Citamos também anteriormente que, por causa de sua ira, Davi pensa em praticar um ato que não era da vontade de Deus, que é lutar contra seu próprio povo. Veremos então, a partir do verso 14, o desenrolar dessas atitudes tomadas por Nabal e Davi. Enquanto Davi preparava ali a sua tropa, para ir ao encontro de Nabal, um dos servos de Nabal procura a sua esposa, Abigail, e revela a ela todo o fato ocorrido. Os versos 14 em diante nos diz assim: Neste meio tempo, entre dentre os moços de Nabal, o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do exército mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias em que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Minha senhora, estamos temendo pelo que pode acontecer. Nosso amo não devia ter agido da forma que agiu. Estes homens têm nos protegido do ataque de saqueadores e nunca solicitaram nada. São aqueles sempre cordiais conosco, né? Com a pessoa deles ficamos mais tranquilos. E agora o mestre pratica este ato contra eles. Isso parafraseando aí os versos que citamos anteriormente. E no verso 17, diz assim: Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Veja se a senhora, como esposa, pode fazer alguma coisa de tentar convencê-lo a ter uma atitude diferente, de voltar atrás. Tal filho de Belial significa desprezível. Ele é tão desprezível que não aceita o conselho de ninguém. Certamente, conhecendo o esposo que tinha, Abigail nem cogita a possibilidade de ir conversar com ele. Verso 18 nos diz que então Abigail tomou com toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre os jumentos. Abigail, então, resolve enviar a Davi um suprimento para tentar amenizar a situação de caos criada pela imprudência de seu esposo. O odre citado aí era um recipiente construído com pele de animais, sendo mais comum naquela época fazer com peles de ovelhas, e dependendo do tamanho do animal, mostrava a capacidade que tinha estes odres, né? A maioria era cerca de 20 litros, né? Mas tinham odres que poderiam chegar até 100 litros. Não sabemos qual o tamanho desses odres que Abigail estava levando, mas a intenção dela não era embebedar os homens de Davi para evitar o ataque, mas sim ser cortês com eles e acalmar a situação. O vinho foi
acompanhado aí, você pode ver, com outros alimentos, como pães, ovelhas já tostadas, já cozidas e outras coisas citadas aí no texto. Ela dá ordem a seus criados. Certamente ela escolheu ali alguém daqueles da sua confiança, pois não comentou nada com seu marido. Ela sabia de sua posição social naquela época, em que a mulher não tinha muito reconhecimento nem autoridade, deveria ser submissa, podendo inclusive ser penalizada por suas ações se fossem contra a vontade de seu marido. Vocês vão por este caminho e eu vou por outro, para não levantar suspeitas, e nos encontramos mais adiante. Podemos entender agora o porquê da citação lá no verso 3, quando fala sobre Abigail. Vejam, ela era sensata e formosa, como diz o texto lá. Creio que, além de sua sensatez e da sua formosura, podemos destacar também sua inteligência e fé. Se observarmos a atitude que Nabal teve contra Davi, podemos comparar a atitude de Saul como quando Deus o reprovou, onde se voltar contra Deus. Abigail também reprovou a atitude de seu esposo, reconhecendo através do relato de seus criados que o valor do exército de Davi ao proteger os interesses de sua família era tremendo. Nos versos 21 e 23 nos diz assim: Ora, Davi dissera, com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quando lhe pertence, e ele pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Ao ler estes versos, eu fico aqui imaginando Davi na sua caminhada ali já com seu exército, né, a caminho do seu destino, remoendo ali em seu coração a ofensa que recebeu de Nabal. Creio que cada passo crescia mais e mais o seu ódio. E como o próprio texto nos afirma, a vontade de destruir, apagar da memória toda aquela geração. No texto aí ele diz a intenção não era de deixar nenhum do sexo masculino vivo, ou seja, uma linhagem toda seria ali destruída. Você pode até entender como uma simples batalha ou um simples problema de mal entendido, mas no meu entendimento há uma batalha espiritual, onde Satanás está usando ali mais de uma vez de suas armas, no caso Nabal, para tentar contra o ungido do Senhor. Qualquer ação de Davi sem pensar nas consequências ou sem consultar a Deus poderia levar a ser desacreditado por Deus e pelo povo. E vemos que este plano de Satanás está dando certo, pois Davi, além de não consultar a Deus sobre o que deveria fazer, ele toma uma decisão precipitada, né, atendendo à ira que estava ali brotando no seu coração. O coração humano ele é falho e demasiadamente corrupto, a própria palavra de Deus nos fala, e fácil de ser manipulado, pois é carregado de emoções. Davi, além de sentir no seu coração o seu orgulho ferido, se vê diante de seus homens, seus liderados, tendo que tomar uma decisão. A decisão poderia ser tomada de outra forma, com o tempo, buscando a resposta correta que deveria ser dada, mas vemos que não é assim que Davi age. Ele deixa de se levar pela emoção, por um coração ferido. Serve de alerta para nós, quando nós tivermos que tomar as nossas decisões. Temos que pensar realmente o que devemos fazer para poder não tomar decisões precipitadas com o coração cheio de orgulho, cheio de feridas. Amém? Na próxima semana nós vamos continuar com este assunto. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa estar tratando o seu coração durante esta semana. Leia o texto para você entender melhor a história. Bom, vamos tomar um cafezinho? Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.